Queridos irmãos, queridas irmãs, sejam bem-vindos à leitura bíblica diária. Hoje é dia 17 de julho de 2020 e nós iniciamos este devocional em nome do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. No dia de ontem nós lemos o Salmo 139, também lemos outras passagens bíblicas, e para a leitura bíblica diária de hoje, nós também temos a indicação do Salmo 139. No entanto, como nós já o lemos ontem, então hoje nós iremos nos ater às leituras de Ezequiel e de Hebreus, e caso você queira continuar meditando no texto do Salmo, você possa fazê-lo também posteriormente. Então, que Deus nos abençoe para que tenhamos um maravilhoso encontro com o Senhor por meio da sua palavra, e que na palavra Deus possa nos orientar, possa nos abençoar, possa nos fortalecer a fé e também nos dar o seu consolo. Eu vou compartilhar então o primeiro texto, que é de Ezequiel. Só um momentinho. Nós lemos assim: O Senhor disse: Eu vou deixar que as nações vejam a minha glória e mostrarei como uso o meu poder para realizar os meus atos de justiça. Daquele dia em diante, os israelitas ficarão sabendo que eu sou o Senhor seu Deus, e as nações ficarão sabendo que os israelitas foram levados presos para fora do seu país por causa dos pecados que cometeram contra mim. Eu me afastei deles e deixei que os seus inimigos os derrotassem e os matassem na guerra. Eu os tratei de acordo com as suas ações nojentas e as suas maldades mereciam, e me afastei deles. O Senhor Deus disse: Agora terei misericórdia dos descendentes de Jacó, que são o povo de Israel, e farei com que prosperem de novo, e protegerei o meu santo nome. Quando estiverem outra vez vivendo em segurança na sua própria terra, sem ninguém para ameaçá-los, aí serão capazes de esquecer a desgraça em que caíram por terem me traído. Para mostrar a muitas nações que eu sou santo, eu os trarei de volta de todos os países onde os seus inimigos vivem. Então o meu povo ficará sabendo que eu sou o Senhor seu Deus. Pois os levei presos para fora do seu país, e agora os ajuntei e trouxe de volta, sem deixar nenhum deles longe da sua própria terra. Derramarei o meu espírito sobre o povo de Israel, e nunca mais me afastarei deles. Eu, o Senhor Deus, falei. Queridos irmãos, queridas irmãs, então, a partir desse texto eu quero fazer alguns destaques, e vocês também podem interagir, se assim preferirem. Deus, ele teve que castigar o seu povo. E por que Deus teve que castigar o seu povo? Mas nós vemos também em nosso texto que, além de Deus castigar o seu povo, ele também tem misericórdia para com eles. Então vamos ver por que o povo de Israel teve que ser castigado. Lá no versículo 23 nós lemos assim: E as nações ficarão sabendo que os israelitas foram levados presos para fora do seu país por causa dos pecados que cometeram contra mim. O pecado fez com que o povo de Israel sofresse, fosse preso, fosse escravizado. Eles pecaram contra o Senhor. E Deus, em sua justiça, ele não pode tolerar o pecado. Deus precisa punir
para que a sua justiça permaneça. Mas Deus, ele não quer que o povo de Deus sofra eternamente. Deus não quer que o povo de Israel viva como inimigo para sempre. E então, ele os chama ao arrependimento, ele os chama de volta. E assim nós lemos lá no versículo 25, terei misericórdia dos descendentes de Jacó. O povo será alcançado pela misericórdia de Deus. Os descendentes de Jacó, ou seja, o povo de Israel, será perdoado por este Deus que foi em busca deles, os chamou ao arrependimento e os trouxe de volta para a sua presença. E assim, Deus liberta o povo de Israel da escravidão. Deus liberta o povo de Israel dos seus inimigos. Deus liberta o povo de Israel do seu pecado. O pecado que os levou ao sofrimento, inclusive o texto diz, à morte. Mas em seguida, também depois que o povo de Israel foi libertado, foi restaurado, foi colocado sobre uma terra onde não há inimigos, onde eles podiam novamente viver em paz. Então, o próprio Ezequiel diz, aí serão capazes de esquecer a desgraça em que caíram por terem me traído. Quando nós somos perdoados de nossos pecados, quando a paz é restaurada em nossa vida, nós esquecemos da desgraça do pecado. E como é bom isso? Deus, ele sara as nossas feridas, ele sara as feridas do seu povo, da sua igreja, com o seu perdão. A sua presença é tão confortadora, tão consoladora, que o povo esquece do sofrimento que o pecado lhes trouxe. Deus restaura plenamente a paz e a comunhão consigo mesmo. E lá no versículo 28, então, o profeta Ezequiel fala assim, então o meu povo ficará sabendo que eu sou o Senhor seu Deus. Pela ação amorosa de Deus, o povo verá e reconhecerá o Senhor como seu Deus. Este é o nosso Deus, um Deus que age em amor, um Deus que mostra o pecado e que mostra a sua ira sobre o pecado, mas que restaura o povo arrependido, o povo que confia no Senhor. E assim nós reconhecemos a Deus como nosso Senhor. Assim sou eu, assim é a minha família. Eu reconheço como Deus é bom, porque Ele me perdoa, porque Ele me ama, Ele me cuida. Deus tem restaurado a vida de nossa família, a minha vida e a vida de todos aqueles que confiam no Senhor. Isso são bênçãos. É as bênçãos que Deus concede para o seu povo. Nesse momento também quero compartilhar a segunda leitura de Hebreus, capítulo 6, os versículos 13 a 20. Eu vou colocar aqui a tela maior para então ler este relato bíblico. Deus fez a promessa a Abraão e jurou cumpri-la. E como não havia ninguém maior do que ele mesmo, Deus jurou pelo seu próprio nome. Ele disse a Abraão, eu prometo que abençoarei você ricamente e lhe darei muitos descendentes. Abraão teve paciência e por isso recebeu o que Deus havia prometido. Quando alguém jura, usa o nome de uma pessoa que é maior do que ele. E o juramento acaba com qualquer discussão. Deus quis deixar bem claro aos que iam receber o que ele havia prometido, que jamais mudaria a sua decisão. Por isso, junto com a promessa, fez o juramento. Portanto, há duas coisas que não podem ser mudadas, e a respeito delas, Deus não pode mentir. E assim, nós, que encontramos segurança nele, nos sentimos muito encorajados a nos manter firmes na esperança que nos foi dada.
Essa esperança mantém segura e firme a nossa vida, assim como a âncora mantém seguro o barco. Ela passa pela cortina do templo do céu e entra no lugar santíssimo celestial. Foi lá que, para o nosso bem, Jesus entrou antes de nós, e ele se tornou para sempre o grande sacerdote na ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Queridos irmãos, queridas irmãs, este texto é muito significativo para nós também. Deus fala com Abraão, e Deus não fala qualquer coisa, Deus faz uma promessa, e além de fazer uma promessa, Deus também faz um juramento. Deus jura cumprir o que ele promete. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, promete abençoar Abraão e a sua descendência. E nós lemos assim, ele disse a Abraão, eu prometo que abençoarei você ricamente e lhe darei muitos descendentes. A promessa que Deus faz para Abraão e o juramento que ele faz é de que Abraão teria muitos descendentes. O povo de Israel, o povo de Deus do Antigo Testamento, são os descendentes de Deus. Mas foi rápido que isso aconteceu? Deus disse hoje e amanhã aconteceu? Não. Inclusive, Abraão tentou dar um jeitinho. Sara o incentivou, vamos dar um jeitinho, vamos apurar para que Deus nos torne uma grande nação. Mas não foi o caminho. Deus, no seu tempo, a seu modo, abençoou Abraão, e assim nasce Isaac. E dele, Deus forma uma grande descendência, o seu povo. Por meio e através desse povo, Deus envia então também o seu filho Jesus para ser o Salvador. E em Jesus, todos que confiam nele se tornam a grande descendência de Deus. Inclusive, o versículo 15 diz, Abraão teve paciência e por isso recebeu o que Deus havia prometido. Ele teve que esperar um tempo, ele teve que esperar pacientemente o cumprimento da promessa de Deus, por mais que ele tenha se antecipado em algum momento, querendo se apurar, mas Deus o abençoou e foi fiel, cumpriu o seu juramento, cumpriu a sua promessa. E então o autor aos Hebreus diz assim, e assim nós, que encontramos segurança nele, nos sentimos muito encorajados a nos mantermos firmes na esperança que nos foi dada. Hoje, nós fazemos parte do povo de Deus. Nós somos a descendência do povo de Deus, porque nós fomos inseridos neste povo por meio da ação do Espírito Santo, no batismo ou no anúncio do Evangelho, onde Deus gerou em nós a fé e nos adotou como seus filhos. E como filhos, nós também esperamos e nos sentimos muito encorajados diante da promessa que Deus nos deu. Deus deu a Abraão a promessa de se tornar uma grande nação. E qual é a promessa que Deus deu para nós, para mim e para você e para toda a igreja? De nós sermos o povo que herdará os céus. A promessa mais importante do que essa, de que nós não iremos simplesmente com a morte desaparecer, mas nós estaremos sim com Deus no céu. Mas Deus fez mais promessas. Ele disse que o pecador arrependido recebe o perdão dos pecados. Que promessa maravilhosa! E nós nos beneficiamos desta promessa todos os dias.
Todos os dias eu confesso os pecados a Deus. Porque, assim como o apóstolo Paulo diz, eu sou o maior dos pecadores. Eu reconheço a minha culpa e preciso do perdão. Então Deus promete me abençoar com o perdão e eu recebo ele diariamente. Deus promete cuidar de minha vida, da vida de minha família, dos meus irmãos, e eu recebo esse cuidado diário. Deus promete estar presente na minha vida por meio da sua palavra. Então eu estudo a palavra de Deus diariamente porque Deus está presente, ele cumpre a sua promessa. Ele me deu o seu Espírito Santo, ele deu a você que confia nele. Deus promete estar presente conosco e unindo toda a igreja cristã do céu e da terra na celebração da Santa Ceia. E eu creio que na Santa Ceia, Cristo está presente e eu estou ceando com meu Senhor juntamente com toda a igreja da face da terra e dos céus, com aqueles que já foram morar com Deus e aqueles que ainda estão se preparando, estão esperando estar com Ele lá no céu. Mas Deus não só promete isso, Ele promete que ao final da jornada terrena, Ele também me dará o descanso eterno, que é um descanso festivo, que não é um descanso de dormir, mas é um descanso de celebrar, de sentar ao banquete celestial, de louvar ao Senhor com todos os salvos, com todos os anjos, com todos que serão chamados pelo seu nome para participarem da grande festa celestial. Então, são promessas. E conforme Deus disse para Abraão, eu prometo e eu juro em meu nome. Assim também Deus disse para mim e para você hoje. Eu juro estar contigo. Eu prometo estar contigo. E nós podemos confiar nas promessas de Deus, porque o nosso Deus é fiel. O nosso Deus, ele nunca deixou de cumprir as suas promessas, inclusive de descer do céu, de se tornar um ser humano e sofrer o duro pecado, o duro golpe da morte em nosso favor. Isso é a ação de Deus, é uma ação de amor, é uma ação de doação, é uma ação sacrificial para que eu e você possamos receber as promessas de Deus. Eu te convido e te incentivo a confiar cada vez mais neste Deus. Entrega a sua vida aos seus cuidados. Confie e desfrute de todas as suas promessas. Aquelas que se cumprem diariamente em sua vida e aquelas que ainda esperamos se cumprir em nossa vida. Vamos falar com Deus em oração. Amado Pai, te louvamos pelas bênçãos que tu nos dás por meio da tua palavra. São bênçãos do céu. São bênçãos de um Pai que faz promessas e que faz juramentos e cumpre cada promessa. É fiel aos seus juramentos. Ele jura em seu próprio nome, porque não há ninguém acima dele para que ele possa invocar. E assim, o Deus dos céus e da terra, o Criador e mantenedor deste mundo, está presente conosco, está presente comigo, está presente com este teu filho, esta tua filha, que neste momento participa desta leitura bíblica e que também irá acompanhá-la no momento posterior. Tu és o Deus fiel, tu és o Deus das promessas, que se cumprem cada dia em nossa vida. Se cumpriram na vida de Abraão, se cumpriram na vida do povo de Israel. Um Deus que, quando o povo pecou, não o deixou sofrendo, mas mostrou o caminho de volta. E em sua misericórdia, lhe restabeleceu a paz,
e restabeleceu a comunhão. Senhor, sabemos que, mesmo que estejamos unidos a Ti, nossa vida terrena não é um mar de rosas. Ainda estamos neste mundo marcado pelo pecado. Ainda estamos neste mundo que passa por aflições. E Jesus diz, por causa de mim vocês vão passar aflições, mas também por causa do nosso pecado. No entanto, em toda situação nós temos o refúgio, nós temos o abrigo no Senhor. Arrependidos e confiantes, nós temos o cumprimento das promessas de Deus em nossa vida, na vida da sua igreja, onde também nós nos tornamos testemunhas deste Deus vivo e fiel. Que na ação do Espírito Santo nós sejamos fortalecidos, que na obra de Jesus nós sejamos restaurados em nossa paz e comunhão com Deus, e que na ação do Pai nós possamos viver a nossa vida presente, como cuidadores de toda a tua obra e como testemunhas da tua ação e do teu cuidado. Nós oramos, Senhor, pedindo a tua bênção sobre a vida deste teu filho, desta tua filha. Restaure-lhe a paz, restaura-lhe a alegria, dele o teu perdão e também a comunhão cristã. Senhor, cuide das enfermidades dos teus filhos, cuide das suas aflições, esteja em meio à sua depressão, em sua angústia, esteja, Senhor, ao seu lado neste momento de isolamento social e também em todas as situações de sua vida. Nós pedimos isto porque nós confiamos num Deus que é fiel e que cumpre atender as nossas orações, que promete atender e que cumpre a sua promessa. Em nome de Jesus, amém. Receba a bênção do Senhor, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, eu quero agradecer pela sua participação. As pessoas que estão aqui falaram seu nome, fizeram comentário, eu tenho aqui. Então, a Lili, a Tânia, o Édio, o Walter, a Alzira, a Nelly, mas nós tivemos muitos outros irmãos que participaram dessa leitura bíblica, não colocaram seu nome aqui, e eu não tenho o acesso aos seus nomes. A Úrsula, então, queridos irmãos, aos que eu mencionei o nome, como aos que não mencionei, e todos que irão acompanhar este momento posteriormente, que foi uma alegria estarmos juntos, e que Deus os abençoe, e que amanhã a gente possa voltar a se reunir. Teremos culto amanhã à noite, como também estarei compartilhando a leitura bíblica diária. Um abençoado descanso e até amanhã.